No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 coisas que a escola precisa saber sobre o seu filho. Quando a criança autista começa a frequentar a escola, não é só mais uma etapa nova para ela, é um momento de adaptação para toda a família. E por incrível que pareça, mais importante do que a escola entender sobre o autismo, é muito importante que ela conheça o seu filho. Então, quanto mais detalhes você puder dar para a escola, mais fácil vai ser essa adaptação e maior vai ser as chances de inclusão. Então, é muito importante a escola saber o que vai causar angústia, o que acalma, o que motiva, o que desorganiza. Então, eu separei aqui algumas coisas que eu acho que são essenciais, que tem que ter nessa comunicação entre família e escola. A primeira coisa que eu acredito que seja fundamental que você compartilhe com a escola é como seu filho se comunica. Então, as crianças autistas, elas têm um único jeito de ser, e elas podem se comunicar através de palavras, de gestos, de imagens, até mesmo o silêncio pode ser uma forma de comunicação. Então, a escola ela precisa entender qual que é a linguagem do seu filho. Isso vai ajudar a evitar frustrações, porque é muito frustrante quando a gente tenta se comunicar e a gente não consegue ser compreendido, o que automaticamente vai evitar crises e vai aumentar a sensação de pertencimento, porque você está conseguindo gerar uma comunicação ali. Então, nós pais, a gente tem que entender que pra gente que convive com os nossos filhos, tudo é muito óbvio, a gente entende tudo que eles querem, a gente está acostumado com eles, mas um professor, principalmente se for uma escola nova, né, pessoas que estão fora ali do dia a dia da criança, nem tudo é tão óbvio assim. Então, quanto mais detalhes você der, melhor. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. O Noah, ele só toma água e é só no copo azul dele. Então, antigamente, antes dele começar a falar, ele dava um jeito de mostrar pra gente. Então, ou ele trazia o copo dele pra gente, ou ele pegava a gente e levava até em frente a garrafa de água. E a gente sempre foi modelando. Água, o Noah quer água. Tá bom, a mamãe tá colocando água. E aí, quando ele começou a falar água, eu não sei porquê, mas ele falava Avraí. E não era só Avraí, ele fazia com uma entonação. Avraí, Avraí. Então, por exemplo, pra gente que convivia com ele, quando ele falava Avraí, era muito óbvio, ele tá pedindo água. E agora, se fosse numa escola, num outro ambiente, com outro adulto que não tá acostumado com ele, se ele vira e fala Avraí, a pessoa não vai ter a menor noção do que está acontecendo. Então, aí vai ter 2 gatilhos que ele pode se desregular. Uma porque ele está com sede e não estão dando água para ele, e outra porque ele está tentando se comunicar, a pessoa não está entendendo, isso vai gerando uma frustração nele que pode se transformar inclusive numa crise. Então, esse é o nível de detalhes que é muito importante que a escola entenda. E nesse caso específico desse exemplo que eu dei, não é nem só a palavra Avraí, é também o copo dele, porque se a pessoa trazer numa garrafinha de água ou num copo comum, qualquer outro copo, ele, mesmo estando com sede, ele não vai tomar. Então, assim, tem que ser muito conversado com a professora para que ela realmente consiga entender pelo menos o básico ali da linguagem do seu filho. A segunda coisa que eu acho muito importante é você falar quais são os sinais de que o seu filho está sobrecarregado, justamente para evitar que uma crise aconteça. Então a gente sabe que antes das crises a criança ela vai dando ali sinais, né? Então tem criança que tampa o ouvido, começa a ficar inquieta ou fica em silêncio de repente. Aí você conhece o seu filho, cada criança vai reagindo de um jeito. Mas nós pais, nós sabemos que antes da crise começar, ela já estava demonstrando, que é inclusive uma maneira do corpo falando para você, né? Eu não estou mais aguentando essa quantidade de estímulos que eu estou recebendo, não estou conseguindo lidar com isso. Então é muito importante que o professor também consiga identificar esses sinais para ter ali já um plano de ação para evitar uma crise sensorial. A terceira coisa que eu separei aqui, que está relacionada com a segunda, é o que ajuda a sua criança a se acalmar e a se regular. Então, cada criança vai ter uma estratégia, cada família usa uma estratégia. É muito importante que você passe essas estratégias para o professor. A escola, ela não tem que adivinhar, ela precisa saber. Então, ela percebeu ali que a criança está inquieta,
tá, como eu falo aqui em casa, tá perigando para ter uma crise, ela não tem que adivinhar, meu Deus do céu, o que eu faço? Ela já tem que ter esse plano de ação. E aí vai depender, tem criança que gosta de brinquedo sensorial, tem criança que precisa de um abafador de ruído, tem criança que precisa ir para um cantinho mais calmo, ficar ali tranquilo, tem criança que precisa se movimentar, talvez ir para o parquinho, talvez ir para uma balança, enfim. É muito importante que você passe tudo isso para o professor para ele saber lidar com cada situação, que é muito específico do seu filho. A quarta coisa que eu separei aqui é a importância da rotina e da previsibilidade. Então, eu já falei em outros vídeos também, a gente sabe que previsibilidade é uma chave poderosa para que a criança se sinta segura emocionalmente. Então, é muito importante ela saber onde ela está indo, o que ela vai fazer, o que vai ter lá, quando que ela vai voltar, enfim, esses tipos de coisa. Então, como que a escola pode ajudar? Ela pode ter um quadro visual da rotina do dia. Então, eu cheguei na escola, vou fazer atividade tal, vou no parquinho, o horário do intervalo. Enfim, ter uma rotina visual para a criança poder já se preparar para o dia dela. Ela pode fazer histórias sociais, ela pode fazer sequências de atividades visuais. Eu vou deixar um exemplo aqui na tela para vocês verem. Então, a escola pode, de maneira muito simples, são coisas que são fáceis de fazer, mas que vai facilitar muito e vai tornar tudo mais leve. A quinta coisa que eu acho que você tem que conversar com a escola é sobre não interpretar alguns comportamentos como falta de interesse. Então, a gente sabe que muitas crianças, elas, por exemplo, elas não fazem contato visual, porque para elas é como se fosse uma sobrecarga. Elas não respondem de imediato, porque às vezes a criança ela precisa de um tempo maior, porque ela está processando aquela informação. Muitas crianças também preferem brincar sozinhas do que brincar em grupo. Então isso não significa que a criança é desinteressada ou que ela é desobediente. É apenas a forma como essa criança processa o mundo e se regula emocionalmente. Forçar uma interação pode gerar sofrimento para a criança. Então é muito importante eles entenderem e respeitarem o jeito da criança e o tempo dela também. E eu tenho certeza absoluta, com o tempo, essa criança ela vai começar a criar vínculo, ela vai se conectando e uma vez que ela se sente segura, o aprendizado ele vai florescer de uma maneira leve e respeitosa. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é que essa comunicação entre família e escola ela é fundamental. Então todo mundo precisa estar em sintonia para poder oferecer o melhor suporte para o seu filho para que ele possa se desenvolver. Então aproveita aquele momento que você vai buscar na escola ou que você vai levar, tenta sempre trocar com a professora, fazer essa troca, ou você pode escrever um bilhete no caderno da criança, enfim. Tenta ter essa comunicação, porque você não vai se arrepender e tudo fica muito mais leve para todo mundo. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa o like para ajudar o canal. Coloca aqui nos comentários para mim como que é a comunicação aí na sua casa, com a escola do seu filho, se você tem muitos problemas, se é uma comunicação saudável. E a gente se vê no próximo vídeo.